Oi, docente de geografia. Hoje eu quero falar com você sobre a geografia e a cartografia escolar. A cartografia escolar é uma ferramenta importantíssima na sala de aula, nas aulas de geografia. Ela é importante porque ela é um instrumento que possibilita aos alunos lerem o mundo ao redor. E a partir da cartografia escolar, os pais podem abordar qualquer conteúdo desde a cartografia escolar e utilizá-la como uma auxiliadora para a compreensão de conceitos geográficos. Além de tudo, ela é uma ferramenta super atrativa que os alunos tendem a se interessar. Uma patinha, né? Um pezinho da geografia que geralmente as pessoas têm muito interesse. Toda vez que a gente fala sobre mapas, né? Fala geografia, sempre vem à cabeça mapas, representações, e é uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas nos estudos geográficos. E a cartografia escolar, ela ganha essa importância na possibilidade de auxiliar na leitura de imagens. Então, ela se torna uma auxiliar nessa leitura de mundo e leitura também das representações gráficas, auxiliando também o desenvolvimento da leitura e da escrita, porque não é só uma responsabilidade das professoras de português ensinar a ler e escrever. Então, a cartografia tem essa possibilidade, que os alunos possam aprender a ler imagens, a ler representações, símbolos gráficos. E também é a partir da cartografia que os alunos podem se interessar pela quantidade de informação cartográfica que a gente tem ao nosso redor, no nosso entorno, no cotidiano dos alunos, dos professores. E a partir daí a gente pode utilizar essas informações cartográficas que estão dispersas nesse cotidiano do aluno para estimular ele a observar e a coletar essas informações. Outra coisa interessante é entender que a cartografia tem uma leitura e um conteúdo interdisciplinar. Agora a questão que aparece é como fazer isso? Como utilizar a cartografia nos nossos conteúdos, não? Primeiro, são três fases que eu separei. A fase do primeiro ao quinto ano, que seria o Fundamental 1, do sexto ao nono ano, o Fundamental 2 e o ensino médio. No Fundamental 1, a questão central é a alfabetização cartográfica. Então, que esses alunos sejam iniciados aos elementos da representação cartográfica. E isso a gente faz a partir do espaço concreto dos alunos, do espaço mais próximo deles. Então, a casa, a sala de aula, o bairro, a escola. E quais as atividades a gente pode fazer nesse período escolar, nessa faixa do ensino fundamental 1? Principalmente, primeiro, a introdução à cartografia, que é apresentar a história da cartografia, apresentar a utilidade da cartografia, as diferentes cartografias, um pouco da história da cartografia, e a partir daí, sim, propriamente dito, iniciar a alfabetização cartográfica, que é principalmente aprender a ler os mapas, a ler uma representação. Então, a partir dos elementos de representação. Então, primeiro, título. A gente pode destacar para o aluno a importância de uma comunicação clara, que possibilite ao leitor, somente pelo título, ter a ideia do que se intenta representar. A partir da legenda, é importante a escolha dos símbolos, o que cada símbolo representa, o que as cores representam. Então, por exemplo, o azul. Geralmente, o azul, a gente, em qualquer representação, a gente o utiliza para representar água. Então, existem elementos que são meio que gerais,
a representação, por exemplo, de hospital, né? Que sempre tem uma cruzinha, uma cruzinha vermelha, ou de igrejas, a gente sempre tem alguns elementos que são meio que automáticos. Então, que eles possam reconhecer esses elementos automáticos, essas legendas, né, esses símbolos automáticos que a gente tem e que eles já estão sendo alfabetizados cartograficamente no decorrer da vida, né? Mas que eles possam fazer nesse momento esse reconhecimento do conhecimento que eles já têm. Bem, outra coisa importante na alfabetização cartográfica é a escala. Então, a escala, ao menos introduzir nesse momento, né, a noção de escala, a noção de proporção, né, a noção de que o que um lugar mede na realidade, o que o lugar mede no papel. E iniciar nessa fase dos estudos um pouco a introdução, ao menos, da leitura da escala gráfica e a escala numérica. E a Rosa dos Ventos, que é um mundo que se abre maravilhoso nessa fase dos estudos, porque é uma fase, um conteúdo que tem a possibilidade, eu sempre chamo a atenção das professoras e professores, de apresentar a Rosa dos Ventos e trabalhar a lateralidade, trabalhar os pontos cardeais fora da sala de aula. Por favor, não trabalhem abrir os braços dentro da sala de aula e que o aluno fique olhando pela janelinha onde está o sol. Eu lembro que aconteceu isso comigo com 11 anos. E por muito tempo eu tinha dificuldade, eu fechava os olhos e tentava lembrar como era naquela sala de aula. Porque foi uma coisa que me marcou muito, eu não sei porquê, mas eu achei o máximo poder me orientar pelo sol. Então o que eu indico sempre vai trabalhar os pontos cardeais, uma aulinha, se prepara para descer com os alunos, para ir para fora, para ir para o pátio com os alunos, façam abrir as mãos, se é de manhã, se é de tarde, observa isso, fala com a localização do sol, à tarde, de manhã, isso esse aprendizado na prática, ao ar livre, olhando para o sol, olhando as sombras, tudo isso, é um aprendizado que fica para a vida, é fundamental isso. Sair da sala de aula quando vai trabalhar os pontos cardeais, por favor. Também, a partir disso, outro ponto que se abre é a possibilidade de trabalhar conteúdos de física e de astronomia, não? Que tem essa potência, né? Que é esse pezinho, essa mãozinha dada da cartografia com a interdisciplinaridade, né? Então, também utilizar a Rosa dos Ventos como apresentar a utilidade dela, né? Então, apresentar, como já falei, a orientação pelo sol. Podemos aí, se temos tempo, se podemos, falar um pouco da orientação pelas estrelas, apresentar um pouco o Cruzeiro do Sul, né? Que na nossa realidade brasileira é mais fácil. Também podemos, a partir dos pontos cardeais e da Rosa dos Ventos, falar sobre a bússola, falar sobre o magnetismo do planeta Terra. Então, são coisas que a partir de um único elemento da representação gráfica, que é a Rosa dos Ventos, se abre um mundo para discutir, para ampliar essa noção de mundo das crianças. E por último, a fonte, né? Que eles saibam que é importante que exista a fonte, que apresente da onde aquela informação que está representada foi tirada. Bem, isso para o ensino fundamental 1. Agora vamos para do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental 2. O importante nessa faixa etária é retomar essa alfabetização cartográfica, porque muitos alunos não chegam alfabetizados cartograficamente, então, e muitas vezes nem muito com uma leitura e uma escrita consolidada. Então, isso é uma coisa que, não ter uma leitura e uma escrita consolidada, muitas vezes os professores pode vir atrapalhar a dinâmica da aula de geografia,
Mas se a gente utilizar a cartografia como uma ferramenta para ler esse espaço, para ler representações, porque a cartografia, a geografia também tem isso, a importância de alfabetizar, auxiliar nessa alfabetização na leitura de imagens, né? Então, se os alunos chegam e não estão alfabetizados cartograficamente, convém tirar algumas aulas, fazer essa ambientação, trabalhar os elementos centrais aí que eu acabei de falar da alfabetização cartográfica. Bem, e aí depois, mais ou menos todos estando aí um nível de alfabetização cartográfica, trabalhar a análise e localização das representações gráficas. Tenho esses elementos, agora vamos começar a representar esse espaço que a gente vive, né? E aí, a partir disso, do 6º ao 9º ano, a gente consegue extrapolar essa representação além do corpo, além do entorno. Então, a gente pode trabalhar distrito, município, estado, país, né? E aí, trabalhar produzindo essas representações gráficas, considerando algumas coisas. Por exemplo, os diferentes pontos de vista. Eu utilizava muito, deixa eu pegar aqui, um objeto. Então, representávamos ele numa visão frontal, numa visão vertical, numa visão oblíqua, para que eles possam entender um pouquinho como é essa questão da representação, porque aqui a gente começa a apresentar essa complexidade, que é a representação gráfica, que é a representação do objeto esférico, não? Num plano, numa representação plana. Então, a partir disso, também é interessante apresentar para eles que eles façam a delimitação de uma área mapeada, utilizarem legendas, utilizarem pontos de referência. Neste momento, eu quero destacar uma coisa que eu fiz e que funciona muito. Já fiz várias vezes com alunos, inclusive com alunos da EJA, que era para utilizar esses elementos da delimitação e da legenda, a gente fazia a mão, numa folha de papel de sulfite. E a partir disso a gente não era uma mão qualquer, a gente ia representando a mão de cada um. Então, se a unha estava pintada, colocava os desenhos da unha, se tinha um anel, se tinha uma cicatriz. E essas legendas é que torna não é só a delimitação do mapa que faz dele um mapa, são todas as informações gráficas que estão postas nesta representação, nesta delimitação. Quando vamos extrapolar para uma sala de aula, para a escola, para o bairro, utilizar pontos de referência, por exemplo, fazer o mapa da casa até a escola e utilizar pontos de referência, um ponto de ônibus, um supermercado, que é naquela esquina do supermercado tem que virar para um lado, tem que virar para o outro, uma árvore, algum elemento visual que seja esse ponto de referência e, por fim, não esquecendo de colocar um título. E a fonte, o autor, pelo menos, né? A fonte, a mãozinha, a fonte é fulano de tal. E aí, a partir disso, podemos trabalhar, como eu já disse, a mão, podemos trabalhar a sala de aula, o quarto, a casa, né, retomando essa questão dos pontos de referência, né, a partir da criança, o que está na frente, o que está atrás, o que está do lado, né, e o deslocamento, como eu já citei, de casa até a escola, e retomando essa questão das diferentes pontos de vista, né, visão frontal, vertical e oblíqua, apresentar diferentes projeções. Para que fazer isso? Para começar a iniciar essa problematização sobre as diferentes projeções que a gente tem e os diferentes usos e intencionalidades que cada uma carrega, né? Há também uma coisa importante que é as fotografias aéreas e as imagens de satélites. É interessante porque os alunos estão no momento em que
a internet, o celular é super utilizado e é uma questão super complicada para trabalhar em sala de aula. Então, uma possibilidade de utilizar esse objeto que é tão dual, né, tem tantas facetas, né, de prós e contras, é também utilizar esse objeto que é o celular como uma ferramenta de estudo e de aprendizagem. Então, trabalhar a partir dele o uso de imagem de satélite, o próprio Google, né, o Google Maps, o Google Street, é, tem várias atividades que dá para fazer que eles façam essa viagem, essa movida, né, de escala, utilizando diferentes escalas. Uma vez eu peguei e trabalhei com alunos, fizemos grupos, porque era uma escola que não tinha recursos, né? Onde eu comecei a desenvolver mais a cartografia foi uma escola da periferia de São Paulo, da Zona Leste, uma escola com poucos recursos, mas que tinham alunos muito interessados, e foi muito interessante porque a gente se juntou em grupos numa sala, se eu não me engano eles já estavam no 7º ano, e bem, a partir tinha alguns que tinham celular, a gente pegou e eles fizeram esse grupo, fizeram grupos, e aí eles fizeram, cada grupo escolheu visitar uma cidade do mundo. Claro que eu dei uma lista porque eu já tinha uma visão prévia, porque tem algumas cidades, por exemplo, Nova York, se você põe em Wall Street, dá para você pôr o bonequinho e dar uma volta de 360 graus, assim, um giro, né? Então, em Tóquio também, então várias cidades, assim, muito icônicas, eu coloquei e eles escolheram algumas e fizeram essa viagem de visitar esse lugar virtualmente, e foi muito interessante utilizar essa ferramenta. Também não se esquecer disso, que os nossos alunos eles estão se apropriando de novas tecnologias, e o que o docente faz com isso, né? Então, utilizar o celular, utilizar a informática nas salas de aula, nas aulas de geografia, é uma importante ferramenta para trazer esse aluno para perto da gente, para trazer esse aluno por um interesse na aula, né? Bem, por fim, tendo todo isso, né, toda essa alfabetização cartográfica, essa leitura de mapas, já sabendo a representar pequenos espaços ou médios, e aprendendo já a fazer a leitura de representações maiores, de diferentes projeções, a partir do ensino médio, o que a gente trabalha é que os alunos analisem ou façam correlações e síntese entre diferentes cartas, diferentes representações. Então, os professores podem trabalhar em 3 níveis, né? Que é a localização e análise de cartas, né? Trabalhando essa questão de um mesmo fenômeno sendo representado em diferentes cartas, ou então, outra coisa, o segundo ponto é a correlação, né? Utilizar 2 ou mais cartas para analisar o mesmo território, por exemplo. E a síntese, né? Apresentar diferentes cartas e apresentando uma carta síntese também, trabalhando essa relação de leitura de uma situação e leitura de uma cartografia, e o que essa relação e que tem essa cartografia, o que essa representação, qual é a informação que essa representação gráfica nos apresenta desde o espaço geográfico, né? Bem, por fim, é interessante eu destacar o seguinte: seja ensino médio, seja ensino fundamental 2, seja EJA, o que for, muitas vezes vão chegar alunos em diferentes etapas dessa alfabetização, dessa alfabetização cartográfica. É importante a gente retomar todo ano, fazer uma revisão rápida, que seja algumas aulas ao menos, só para nivelar e eles estarem mais ou menos no mesmo nível de aprendizado, de análise, né, de possibilidade de análise dessas representações.
Já, como eu já disse, já trabalhei com ensino médio, já trabalhei com EJA, já trabalhei com Fundamental 2, anos iniciais e anos finais. E essa alfabetização cartográfica é sempre uma coisa que é interessante retomar e a cartografia, o lindo da cartografia é isso, ela consegue ser uma ferramenta para trabalhar diferentes conteúdos. Então eu estou trabalhando, não sei, urbanização brasileira, eu consigo utilizar a cartografia para apresentar uma série de informações para a gente conseguir trabalhar. Estou trabalhando industrialização brasileira ou, não sei, população brasileira, e a gente também tem uma série de ferramentas, uma série de representações cartográficas que a gente consegue utilizar como ferramenta nesse conteúdo. Sem dizer os conteúdos mais ligados à geografia física, né? Representação de relevo, de vegetação, hidrografia, tudo isso é, é fenomenal e não tem, quase que tá aí, quase imbricado trabalhar a cartografia, essa representação. Por que eu estou falando tudo isso? Da onde eu tirei essa conclusão? Da importância da cartografia na sala de aula, né? No ensino de geografia. Foi muito pela minha prática. Quando eu estava saindo da graduação, alguns amigos me convidaram para a gente estudar um pouco sobre cartografia escolar e apresentar em alguns congressos sobre a cartografia escolar. E a partir daí eu comecei, quando eu fui para a sala de aula, ser professora da rede pública, no estado de São Paulo, eu tinha essa dificuldade de salas muito grandes, de escolas muito precárias, com uma infraestrutura precária, de não ter projetor, de não ter muitos livros didáticos. Então, eu encontrei na cartografia uma ferramenta para apresentação de uma linguagem, para apropriação de uma linguagem desde a geografia. E como eu já falei, utilizei algumas aulas dependendo das anos, né? Algumas aulas eu utilizava para alfabetização cartográfica e depois ia trabalhando o conteúdo proposto para cada ano. O fundamental, para encerrar, eu só queria destacar uma coisa. Não necessita, para trabalhar a cartografia escolar, muitos recursos didáticos. Então, como eu estava falando que eu dei aula na Zona Leste de São Paulo e era uma escola pequena, sem muitos recursos, mas eu criei uma apostilinha que era meio inicial para alfabetização cartográfica, imprimimos 24 versões e eu andava com uma caixinha e todas as salas eu trabalhei alfabetização cartográfica para diferentes níveis, óbvio. A maneira como a gente trabalha a alfabetização cartográfica no 6º ano é diferente da maneira como vai se trabalhar no 9º ano. Porque os interesses desses alunos são diferentes, mas o conteúdo, a base é a mesma. Então, o aluno tem que ter, é um direito do aluno que ele tenha acesso a essa alfabetização cartográfica, que ele tenha acesso a esse conteúdo e aprenda e consiga ler as representações cartográficas ou representações gráficas que existem ao seu redor. Essa é a maior contribuição da geografia para o ensino fundamental e ensino médio. Bem, eu sou a professora Flávia, me sigam no GeoSimplifica se vocês querem saber mais sobre o assunto e me contem nos comentários o que vocês acharam, quais são as dificuldades que vocês encontram e, bem, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!